Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 27, muita coisa aí para a gente falar, mas não se preocupe, não vai ser nada muito demorado não, viu? Então, a gente vai começar, falando do Pantanal Mato Grossense, em seguida a gente vai falar sobre os ecossistemas aquáticos e a gente encerra falando dos gases da atmosfera. Então, vamos que vamos já lá para o nosso primeiro slide. Então, o Pantanal Mato Grossense. Então, o que falar do Pantanal Mato Grossense, né? O Pantanal Mato Grossense, ela é uma planície, né? É uma planície que é alagável de tempos em tempos. Então, tem um período ali do ano onde os rios extravasam e por conta do extravasamento dos rios, né? Aí vai essa planície ficar toda alagada, ok? E o Pantanal Mato Grossense situa-se nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ok? Se estende também pelo Paraguai e pela Bolívia, viu? Tem uma faixa de transição, né, entre os domínios amazônico e o cerrado, então ele é um ecótono, né, uma área de transição ali entre saindo da Mata Atlântica e indo para o cerrado. A gente tem aí o Pantanal Mato Grossense, ok? E alterna períodos de cheias e vazantes, né? Os períodos de cheia, então extravasa, né, a água dos rios e vai ter aí essas planícies alagadas, depois as vazantes, aí fica esses lagos aqui. Também fica o solo rico em nutrientes, ok? Que aí é bom para a proliferação dos mais diversos tipos de plantas, ok? O solo é pouco permeável, né? Por isso que fica esses alagadiços, né? E a biodiversidade é comum de outros biomas. A gente costuma dizer, inclusive, que o Pantanal Mato Grossense é como se fosse um mosaico, porque a vegetação do Pantanal Mato Grossense é vegetação muito típica de outros biomas do Brasil. Então ali a gente encontra vegetação típica do Cerrado, da Floresta Amazônica, até mesmo da Caatinga, ok? Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês de Pantanal Mato Grossense, mas vamos continuar porque a gente vai falar agora dos ecossistemas aquáticos. Então, os ecossistemas aquáticos, aí a gente pode dividir assim de forma bem ampla, né? Os ecossistemas aquáticos em ecossistemas de água doce, né? Que é o ambiente do cícula, né? E os ecossistemas de água salgada, que a gente chama de talassociclo, né? Aqui a gente chama de limnociclo, por curiosidade, e aqui a gente chama de talassociclo, ok? Então, os ecossistemas aquáticos a gente pode dividir assim bem amplamente em ecossistemas de água doce, ambiente e ecossistemas de água salgada. Os ecossistemas de água doce, né, o ambiente do cícula, o limnociclo, ainda é dividido em ecossistemas de água doce de água corrente, são os rios, os córregos, né? E também os ecossistemas de água doce de água parada, como os lagos, lagoas, né, charcos, tranquilo? E também nós temos, que a gente chama de águas lóticas e águas lênticas, né? Águas correntes ou águas lóticas e águas paradas ou águas lênticas, ok? E os ecossistemas aquáticos de água salgada correspondem a 70% de toda a superfície do planeta, cerca um pouco mais ali de 70% da superfície do planeta os ecossistemas de água salgada, que são os mares e os oceanos, tranquilo? Vamos falar agora da atmosfera. Agora, a composição do atmosférico, né? Então, o atmosférico é constituído por cerca de 78% de gás de nitrogênio. Interessante? Então, tá aqui o atmosférico, a gente está aqui, né? E a gente está imerso, mergulhado nesse atmosférico, né? A gente diz que existem os sólidos e os fluidos, né? Os sólidos são os sólidos, por exemplo, isso aqui é sólido, né? Mas além dos sólidos, dos sólidos, a gente tem os fluidos. E os fluidos são os líquidos e os gases, né? Então, os peixes estão imersos num fluido, mas nós também estamos imersos num fluido. Os peixes estão imersos num fluido
líquido e nós estamos imersos num fluido gasoso, né? E esse fluido gasoso que a gente está imerso é o ar. E esse ar é formado de 78% de gás de hidrogênio. A gente pensa que o que mais tem no ar é gás oxigênio, mas não é gás oxigênio. O que mais tem no ar é gás nitrogênio, 78%, ou seja, bem mais da metade do ar que a gente respira é gás nitrogênio, que é um gás inerte, ou seja, um gás que não reage facilmente, por isso que ele tem tanto. 21% do ar é gás oxigênio. Gás oxigênio, que é o gás muito importante, porque é justamente o ar que o que a gente precisa para a respiração de nossas células. Okay? Seja para nossas células tirar a energia do alimento, elas precisam de oxigênio. Então, 21% de oxigênio. Oxigênio importante para nós, organismos aeróbicos, organismos que utilizamos oxigênio, desculpa. E o oxigênio também, que é o comburente, né? O oxigênio alimenta as chamas, né? Quando algo está queimando, precisa de 3 coisas para algo queimar, um tripé, né? Precisa do combustível, que é o que vai ser queimado, o comburente, que é o oxigênio, e o calor, que é a energia de ativação, que ativa toda a reação química da combustão, ok? Então, o oxigênio, ele alimenta as chamas, né? Então, se não tiver oxigênio, não tem chamas. Por isso que não tem explosão, por isso que não tem fogo no espaço, porque lá não tem oxigênio. E 0,04% do ar que a gente respira, né? É de dióxido de carbono. Dióxido de carbono ou gás carbônico é muito pouquinho, né? Mas ele é importante porque ele é responsável pelo efeito estufa. O efeito estufa natural, né? O efeito estufa natural é um efeito estufa que mantém certo calor retido do dia para a noite. Se não existisse efeito estufa, os dias seriam quentes e as noites seriam extremamente frias. Isso não acontece porque o efeito estufa retém um pouco do calor do dia para a noite. A temperatura fica mais ou menos constante. O problema é que o homem, utilizando combustíveis fósseis, entenda, derivados do petróleo, carvão mineral, aí o homem está intensificando o efeito estufa, o que causa o famoso aquecimento global. Ok? Então era isso, pessoal, que a gente tinha para falar hoje. E até nosso próximo encontro.